A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Oséias, capítulo 12, verso 3 e verso 4. Deus não abre mão da sua vida. Amém. Deus é maravilhoso. Deus ele não abre mão da sua vida. Perseguir Deus pela vida e pela alma do ser humano é algo tremendo e maravilhoso. Título da mensagem: Deus não abre mão da sua vida. Texto central, Oséias, capítulo 12, verso 3 e 4. Verso 3 diz assim: No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Verso 4: Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse em Betel. Encontrou Deus e aí Deus falou com ele. Pai, te damos graças, queremos te agradecer nesse momento. Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a sua voz. Então, Pai, que o Senhor possa estar completando em nós, Senhor, o teu agir, o teu querer, trazendo à luz, Senhor, o teu desejo e a vontade, Senhor, que tu tens, Senhor, de manter relacionamento de intimidade, Pai, com cada um de nós. Não, Senhor, um relacionamento à distância, Senhor, não um relacionamento feito através de transmissões, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, um relacionamento onde possamos sentir a Ti, Senhor, sentir, Senhor, o Seu calor em nossa vida, Pai. É assim que Tu queres, Senhor, que sejamos, Senhor, pessoas próximas de Ti, e Tu, Senhor, não abre mão da nossa vida, apesar de tudo, apesar de quem somos, apesar de como agimos, apesar da nossa vida, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que nos ama, Senhor, de uma maneira imperiosa, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações, seja conosco nessa manhã, fala através dessa mensagem a vida de cada um, Pai, para a glória, honra e o louvor do Seu santo nome, que o povo que ama o Senhor diga amém e amém. Por ele assentar. Oséias, o profeta Oséias, ele foi um profeta que atuou no século 8 antes de Cristo. O seu ministério está registrado justamente na palavra de vida, num dos livros do Antigo Testamento. Oséias, o profeta Oséias, ele foi levantado por Deus para profetizar no Reino do Norte, para profetizar em Israel. E Deus ele tem a maneira de usar os seus profetas. Deus tem a maneira de usar cada um de nós. Deus usou Oséias naquela época, no século 8 a.C., para profetizar no Reino do Norte, para ser, na realidade, uma pessoa para alertar aquele povo. Alertar do que, pastor? Alertar do que, pregador? Alertar Israel acerca do justo julgamento iminente por causa
pela conduta daquele povo naquela época, e a conduta era uma conduta pecaminosa. Oséias tratou de assuntos doloridos, assuntos dolorosos, assuntos que muitos de nós hoje também não gostaríamos de tratar. Mas Oséias tratou com o povo, tratou com Israel sobre assuntos muito doloridos. Por exemplo, ele tratou do sucesso do ataque assírio contra Israel, ou seja, do ataque e do sucesso do inimigo do povo de Israel. Ele trata com Israel sobre isso. Ele trata com Israel falando sobre a queda de Samaria, justamente a capital do reino de Israel e a capital de qualquer estado ou de qualquer lugar. Normalmente é o local, né, considerado como sendo um símbolo, né, de vitória, um símbolo de grandeza. E Oséias falava sobre justamente a queda de Samaria. Oséias falava sobre a realidade do exílio. Oséias falava até sobre o fim do reino do norte. Oséias tratava de assuntos doloridos, assuntos que chegavam ao povo de forma dolorosa. Você não quer ouvir falar de derrota, você não quer ouvir falar de dificuldade, você quer ouvir falar de bênção. A maioria das pessoas querem ouvir falar de bênção. Eu também quero ouvir falar de bênção. Eu quero ouvir apenas falar de glórias, mas nem sempre a vida é assim. Mas Deus levantou Oséias naquela época para tratar desses assuntos. Oséias esclareceu aquele povo, porque Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre ele. Aos olhos do Senhor Deus, o Deus de Israel, nutrindo com o vento, perseguindo o vento leste, Senhor Deus, aquele que o povo atacando, e por aliança com povos estrangeiros, povos que adoravam a vários deuses. Israel ainda não havia entendido como não servir de nada a acordo com nações vizinhas, com nações poderosas, se eles não tinham um Senhor como seu Deus. Israel tinha um Senhor que tudo pode, que tudo vê, o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Então, o que Israel deveria fazer era se arrepender de seus pecados e atitudes, era voltar-se a esse Deus que pode todas as coisas. Então, assim, no capítulo 12, Oséias escreve as atitudes tolas e sem eficácia de Israel, mentiras, roubo, pilhagem. Você começa no capítulo 12, logo no verso 1, ele fala sobre isso. Deus também tinha uma queixa contra Judá, e ele julgaria também Judá segundo os seus caminhos e obras, o reino do sul. E é justamente nos versos que lemos do texto central que Deus dá a receita para os maus desígnios daquele povo, para os maus desígnios de Israel. Deus aconselha Israel a voltar à condição espiritual de Jacó quando ele se arrependeu de enganar seu irmão mais velho, Esaú. Esaú foi o irmão mais velho enganado por Jacó. Jacó foi homem de Deus? Foi. Mas até ele realmente se converter ao Senhor, até realmente ele se encontrar com o Senhor, até ele se arrepender do engano que ele teve com o seu irmão mais velho, Esaú, a vida de Jacó foi complicada. A vida de quem não tem Cristo na sua vida é complicada. Se é de quem tem, já é um pouco difícil. Imagina daquele que não tem. Por conselhos de seus pais, Jacó sai da sua casa, vai para a casa do seu tio Labão. No caminho ele tem um sonho, e quando ele acorda, ele faz um juramento num lugar chamado Betel, em que ele deu o nome de Betel, de ser fiel a Deus. Na nossa caminhada, a gente chega no momento da nossa vida, às vezes, isso pode acontecer com qualquer um. Então a gente não vê para onde ir, não tem ideia para onde a gente vai seguir, mas aí a gente tem um encontro com Deus. Mas ter um encontro com Deus não significa ter um relacionamento com Deus.
mas você não se relaciona. Então, e não deve dar uma situação. Mas mais tarde, Jacó mudou seu irmão, então, que havia fugido da casa dos seus pais, porque havia feito mal ao seu irmão, e seu irmão ficou furioso. E aí ele vai para a casa do seu tio Labão, e tem um momento que ele quer retornar. Ele quer retornar para a casa dos seus pais, só que seu irmão havia, com 400 homens de guerra, indo ao seu encontro. E naquele momento, Jacó implora a Deus por proteção. Ele então persevera. Durante aquele momento, o anjo o abençoou, muda seu nome de Jacó para Israel. Israel significa Deus suplica e luta com o homem, assim como Jacó suplicou e lutou com Deus. Deus ele é tremendo, né? Porque ele podia desde o pecado original consumir todo o homem, né? Acabar com o plano que ele tinha, e depois consumir todo o povo depois que ele separa, e destruir todos, porque pecaram contra Deus e continuaram pecando, mas Deus não abriu mão. Deus não abre mão das nossas vidas, assim como Ele não abre mão de cada um de nós. Deus, Ele nos ama de forma incondicional, de uma maneira decidida, de uma maneira obstinada, independente da nossa condição, independente do comportamento. O amor de Deus por nós, Ele é infinito. E a razão do amor de Deus por nós não está em nós, mas está em Ele mesmo. Não está em você. Não está em você a razão do amor de Deus por você. Está em Deus. E é justamente na vida desse homem de Jacó que Deus ministra essa verdade de maneira estupenda, até chegar aquele momento. Então a gente vai percorrer um pouco sobre a vida desse patriarca para entender a analogia de Deus ao povo de Israel através do profeta Oséias, assim como é com a igreja de hoje e do agora. Para a gente entender esse primeiro encontro que ele teve em Betel, e depois, quando ele persevera, quando ele encontra o anjo, e o anjo o abençoa e muda seu nome de Jacó para Israel, e entender também porque Oséias volta e fala com o povo sobre aquilo. Oséias lembra ao povo de Israel sobre a condição de Jacó. Diz a palavra em Gênesis 25 e 23 que Jacó ele foi escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. Diz que Deus amou a Jacó independente de quem ele haveria de ser, porque o amor de Deus ele tem algo tremendo. Ele não tem relação nenhuma com as condições externas. Ele ama porque ama. Deus amou Jacó e separou Jacó de uma forma soberana, com liberdade, independente de seus méritos. O profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 2, diz assim: o Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Assim Deus também nos escolheu em Cristo, não por causa das nossas obras, mas para as boas obras, não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Deus nos escolheu quando ainda éramos pecadores, quando estávamos mortos. Ele colocou o seu coração em mim e em você. Ele colocou o seu coração em nós, antes mesmo da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Pois bem, mesmo tendo um nome que era símbolo da sua conduta e caráter, Jacó, o enganador, o usurpador, suplantador, Deus o amou. Jacó, então, nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, usufrui do momento frágil da vida do seu irmão para tirar-lhe o momento e o direito de primogenitura. Ele utiliza o momento da cegueira do seu pai, ele aproveita o momento de fraqueza do seu pai para mentir para ele e passar como se fosse seu irmão Esaú, para ele receber a bênção da primogenitura. Jacó mentiu literalmente e mentiu em nome de Deus, usurpou a bênção que Isaac planejava dar a
seu filho mais velho Esaú. Jacó ele tinha um comportamento deplorável. Jacó tinha um comportamento vergonhoso. Ele burlou, ele trapaceou, ele ludibriou, mas mesmo assim, a despeito de quem ele era, Deus o amou. Deus o amou e continuou investindo na sua vida. E assim é o amor de Deus por cada um de nós. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama apesar do pecado contra Ele. Ele continua nos amando. E mais, Ele continua investindo em nós. Mesmo quando Jacó teve uma crise existencial por conta da fuga da sua casa, por causa da mentira ao seu pai em nome de Deus, mesmo nesse momento em que tomou para si o seu próprio destino, duvidando do propósito de Deus, enganando também seu irmão, no meio de sua fuga, Deus se revela a ele em Betel, justamente naquele lugar. E foi Deus quem tomou essa iniciativa. Jacó não fez nada, Deus se revelou a ele. Deus toma a iniciativa. O Deus de Abraão e Isaac ainda não era o Deus de Jacó. Jacó sabia que Deus existia. Jacó sabia das promessas que havia sobre a vida do seu avô Abraão, sobre a vida do seu pai Isaac. Mas Deus ainda não era o Deus de Jacó. Não por causa de Deus, mas por causa do próprio Jacó. Deus fez promessas sabendo quem era Jacó e tendo total consciência de que Jacó só conhecia de ouvir falar. Tem gente que está na igreja, tem dentro de casa, mas só conhece Deus de ouvir falar. Deus naquele lugar, Ele prometeu estar com Jacó, guardar Jacó, amparar Jacó. Jacó ele teve uma profunda experiência naquele lugar em Betel, mas mesmo tendo uma experiência com Deus, ele ainda não tinha Deus. Tem gente que tem experiência com Deus, mas não anda com Deus, não conhece Deus e não tem Deus na sua vida. Quem sabe, no meio do povo que está vendo ou nos vendo pela internet, algumas pessoas já têm tido grandes experiências de poder de Deus, experiências tremendas dentro da casa de Deus, já ouviu falar sobre as promessas de Deus, mas ainda não teve um encontro com Deus. Mas não o encontro que Jacó teve, mas um encontro transformador. Porque Jacó teve um encontro com Deus, mas aquilo não transformou a sua alma e o seu espírito. Deus, naquele momento, abençoou Jacó, mesmo quando Jacó ainda não tinha Deus como seu Senhor. Deus deu abrigo, morada, presença, fartura de bens. Foi Deus quem deu a Jacó tudo que ele tinha, multiplicou seus bens, deu a ele uma grande família. Deus fez dele um homem próspero, um homem rodeado de bênçãos especiais. Mas Jacó ainda não tinha Deus como seu Senhor. Deus tem nos abençoado, tem nos protegido, nos dado o pão nosso de cada dia. Você de repente reclama que não está bem, que as coisas não estão acontecendo, que a sua vida não está boa, que a sua família não é perfeita, o seu cônjuge de repente não está dando no caminho do Senhor. Mas Deus tem te abençoado. Deus tem te guardado, Deus tem guardado a sua família, Deus tem guardado as suas coisas, tem te dado saúde, não há necessidade na sua vida. A gente orou aqui por pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas nas finanças, mas eu também dou, pastor, mas há uma diferença. Você deve ter Deus no seu coração, e quando a gente tem Deus no coração, a gente tem paz. Ontem eu estava comentando com meu irmão que ele estava muito chateado com uma situação, ele estava se sentindo prejudicado por conta de um embate com uma outra pessoa. E eu me lembrei de um conselho que eu recebi uma vez e repassei para ele. Eu falei, meu irmão, entre ter paz e razão fica para paz. Entre ter paz e razão fica para paz.
porque a razão é sua, mas a paz é de Cristo. Então fica com a paz, deixa a pessoa com a razão dela. A gente às vezes tem que fazer uma autoanálise, ver se realmente a gente está caminhando no caminho da salvação, se a gente já teve realmente um encontro verdadeiro. E quando a gente tem um encontro verdadeiro profundo com Deus, esse encontro nos transforma. Jacó ainda enfrentava uma crise existencial. Ele havia mentido para o seu pai, mesmo próspero, mesmo agora com uma grande família, ele continuava com a crise existencial que tinha dado seu irmão. A sua consciência pesava e o peso era o peso da culpa. A angústia e o drama ainda se fazia presente no coração e na mente de Jacó. O tempo que diz que cura todas as coisas, e o mundo fala isso, ele não foi suficiente para pagar a culpa, não, e ele não é suficiente para pagar a culpa e a dor existencial que havia em Jacó. A sua crise com seu irmão Esaú ainda se fazia presente no seu coração. Agora ele iria voltar. Ele precisava encontrar com seu irmão Esaú também, mas o medo envolvia o seu coração. A culpa era a sua companheira. Quase que grande parte da sua vida, ele havia fugido do seu irmão até aquele momento, mas ele não podia fugir de si mesmo. E por isso, irmão, ele fica só. Ele tem que olhar para dentro da sua própria alma. Ele observa de fato quem ele é, um usurpador. E agora depois que ele olhou para o espelho e viu quem ele era, Deus agora iria confrontá-lo. Não era a sua culpa, a sua dor, a sua consciência, a sua angústia que iria confrontá-lo, mas era o próprio Deus. Deus quis transformar Jacó, porque Deus ele não abriu mão da vida de Jacó, e ele mesmo tomou a iniciativa. É Deus quem começa a luta. O embate entre Deus e Jacó não poderia mais ser evitado. Preste atenção que ter as bênçãos e não ter o abençoador não é o suficiente para a mudança de vida e caráter de nenhuma pessoa. Não era para a vida de Jacó também. O assunto era pessoal, era profundo. Deus toma a iniciativa. Tem gente que desiste do seu cônjuge, da sua família, da sua casa, dos amigos, sai do emprego. Mas Deus ele não desiste de você, ele te persegue. Ele não abre mão da sua vida, porque ele investe em você. Eu não sei se você sabe, mas Deus investe todos os dias na sua vida. E todos os dias ele dá uma oportunidade para você se quebrantar, para você se arrepender, para você voltar da onde você parou, ou para você começar uma nova vida. Acabou o tempo de conhecer, de ouvir. Agora é o tempo de entregar o coração, porque é isso que Deus quer de nós, do nosso coração. E havia acabado o tempo de Jacó apenas conhecer de ouvir, ou ter tido um encontro casual que não transformou realmente a sua vida. E se for o caso, meu irmão, minha irmã, Deus vai te confrontar. Jacó resistiu, ele não queria ceder, ele mediu forças com Deus. Tem gente que é assim, é difícil de se converter, meu irmão. Tem coração de pedra. Tem gente que quer medir força com Deus. Tem gente que não se aquebranta. Mas o Deus que sempre abençoou Jacó, agora não estava com ele. Deus tem lutado, tem colocado intercessores nos nossos caminhos, tem colocado pregadores diante de você, pessoas que te amam. Você nem sabe, mas há várias pessoas que oram pela sua vida. Você tem escutado a voz de Deus às vezes, né? Mas seu coração às vezes é duro, por esse coração. Na luta que ele veio na porta, ele vai assim, manquejando, do que sai morto.
Se for preciso, Deus vai te ferir, vai criar marcas, para que você não seja condenado por toda a eternidade. Mas essa metodologia de Deus é muito severa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se depender de Deus, Ele vai entregar todos os meios para nos salvar. Se for preciso, Ele vai tocar no seu corpo, em seus bens. Ele vai tocar em algo para você ficar quebrantado, para que você se humilhe. Deus vai quebrar a sua resistência, porque Ele te escolheu. E se Ele precisar, Ele vai fazer isso. Ele pode usar a sua enfermidade, um acidente, uma perda significativa. Pastor, o senhor está falando aí no livro de Jeremias 1, isso é coisa do diabo. Leia a palavra de vida, veja os métodos que Deus utiliza para salvar algumas pessoas. Oséias estava explicando a relação de Deus com Jacó para trazer luz ao povo desobediente, ao povo endurecido que havia no meio de Israel. E o propósito qual era? Era de amaldiçoar aquele povo? Não. O propósito era de salvar a quem Deus havia escolhido. E Deus havia escolhido aquele povo. Jacó, diferente do povo de Israel, resolveu se agarrar em Deus. Foi na hora da falta da resistência que surgiu a dependência de Deus. Jacó reconheceu a sua necessidade de Deus e agora não abria mão de ser abençoado por Ele. Jacó teve um momento da vida dele que achou que tinha tudo: dinheiro, família, o direito da primogenitura, mas agora isso nada importa, ele quer Deus. Sua necessidade é de Deus. Ele entendia que sem Deus ele não era nada. Jacó, sem a bênção de Deus, ele era vazio. Jacó não ia deixar Deus sair sem antes abençoá-lo. Agora, Jacó ele tinha pressa. Ele tinha pressa para ter um encontro com Deus, para andar com Deus, para ser transformado. Ele ora com intensidade, senso de urgência. Era a sua oportunidade, ele não podia perdê-la. Ele ansiava por Deus mais do que qualquer outra coisa na vida. Diz lá, Oséias 12, verso 4, a gente leu: lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e aí Deus falou com ele. Jacó chora na presença de Deus, porque ele buscava ser transformado por ele. Seu coração de pedra havia se transformado em um coração de carne. Jacó agora ele estava quebrantado. Jacó, com os olhos mareados de lágrimas, agarra-se a Deus, se humilha, reconhece que não consegue mais caminhar sem a presença de Deus ao seu lado. Assim como Pedro chorou, Jacó se mergulhou em lágrimas de arrependimento, pediu para ser abençoado em meio ao choro. Naquele momento, só queria ter uma nova vida, cheia da presença de Deus. Ele não pediu coisas, ele não pediu bens, ele não pediu nada, apenas a bênção de Deus. Quando Deus lhe perguntou qual é o teu nome, ele respondeu: Jacó. Presta atenção que aquilo não foi uma resposta. Quando ele fala isso, ele não está respondendo a Deus, ele está confessando a Deus quem ele era. Para ser transformado, Jacó deveria reconhecer quem ele realmente era. Para a gente ser transformado, a gente tem que ser e reconhecer quem realmente nós somos. Não há conversão sem entendimento e convicção da nossa condição de pecador. Não há como ser uma nova criatura sem sepultar a velha. Ele tinha nome de crente, parecia ser crente, mas ainda não era crente em coração. Jacó sabia quem era Deus desde que nasceu. Criado na casa de um patriarca, conhecia a promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, mas não andava e vivia como filho de Deus. A marca da vida de Jacó não era a promessa de Deus para a sua casa. Ele não andava, ele não vivia como filho de Deus. A marca da vida de Jacó não era a promessa, sim a do engano. Até Deus era apenas o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaac. Agora Deus
fez na vida de Jacó. Deus está aqui nesse lugar. E Ele é poderoso para mudar as nossas vidas, transformar nossos corações, nos dar a vida eterna. Depois de ter vivido uma vida inteira na escuridão, mesmo tendo um encontro casual com o Senhor, o sol então nasceu para Jacó. A luz começou a brilhar, começou a iluminar seu caminho, a escuridão agora ficou no passado, tudo se fez novo em sua vida. Ele sai cantando, mas a sua alma sai liberta. Um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. O velho Jacó morreu e foi sepultado. O seu irmão Esaú também teve transformado seu ódio em amor a Jacó. Quando a gente muda a nossa vida de verdade, Deus faz o universo conspirar ao nosso favor. O que parecia ser um encontro terrível, de briga, de guerra, transformou-se numa cena de choro, de abraço, de beijos, de reconciliação. Deus, Ele não transforma a nossa vida aos poucos, ou pela metade, ou um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Ele transforma a nossa vida completamente. Ele alivia o nosso coração da culpa e do medo. Jacó, o personagem que nós lemos hoje e meditamos sobre ele conheceu a Deus. Já o Reino do Norte, aonde Osés profetizou e falou aquilo que está escrito no capítulo 12, no verso 3 e 4, Israel não deu ouvidos a Deus, não deu ouvidos a Osés, que era o profeta de Deus. E o que aconteceu com aquele reino? Sucumbiu. Aquele reino sucumbiu. A vontade de Deus é fazer eu e você felizes. A vontade de Deus é operar nas nossas causas impossíveis. E Deus não abre mão da nossa vida pelo simples fato de Ele nos amar. Então,